Noite, que bom tê-los aqui nessa nossa live das quintas-feiras. É sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês. Todas as quintas nós temos discutido temas muito relevantes ao nosso dia a dia, às nossas relações. E hoje eu escolhi chamar a Amanda Nunes, que é uma psicóloga de São Paulo que eu conheci aqui pelo Instagram. Nós já fizemos uma live juntas há algum tempo e hoje a gente vai estar conversando sobre um tema muito pertinente. Eu adorei as caixinhas de perguntas de vocês, que vocês enviaram para a gente estar conversando aqui hoje. Qual é o lugar das redes sociais na nossa vida? Então a gente vai estar conversando sobre isso nessa nossa live. Quais são os benefícios? Quais são os prejuízos para que a gente possa estar lidando com essa questão das redes sociais, já que a gente entende que não dá mais para viver sem as redes sociais, mas pelas caixinhas nós percebemos que muitos de nós tem tido prejuízos, então a gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso, tá? Vamos esperar um pouquinho para a Amanda me enviar o convite, porque ela já está por aqui também com a gente nessa live, para que a gente possa se apresentar. Tem algumas pessoas novas por aqui e a gente está começando a partilhar esse tema, está respondendo algumas perguntas que vocês nos enviaram, para que a gente encontre esse equilíbrio das redes sociais na nossa vida. Como é que a gente vai construir, né? Fazer bom uso de tudo isso que a gente tem tido acesso, diminuir os prejuízos que muitas vezes a gente experimenta nas relações. A Amanda já me enviou o convite. Amanda, me envia novamente, por favor, porque eu não estou conseguindo voltar lá no seu convite. Me envia novamente, por favor, que eu vou te convidar, tá bom? Para a gente começar juntas se apresentando e abordando esse tema aqui. Eu vi que você está aqui, mas não consegui ir lá no seu convite. Deixa eu tentar aqui de novo. Muito bom tê-los aqui novamente. Tem gente que está aqui todas as quintas-feiras e é um prazer enorme tê-los comigo aqui para a gente discutir temas. Achei. Vamos lá, vou convidar a Amanda para a gente começar. Vamos aguardar a Amanda entrar para a gente poder estar discutindo. Agora foi. Isso, encontrei aqui. Agora deu Apanhei certo. um pouco, mas consegui. Não, acho que eu tive que eu mandei uma vez, não foi, aí depois tive que mandar de novo, mas deu certo. Deixa eu só ajustar aqui a nossa Nossa altura. imagem, A gente vai não... conversando. Isso, acho que assim agora vai ficar bom. Acho que deu. Amanda, que delícia ter você aqui mais uma vez. Mais uma vez, Para a gente juntas. estar discutindo, né? Esses temas tão intrigantes, assim, tão pertinentes ao nosso dia a dia. Te agradeço pela sua disponibilidade, é um prazer enorme recebê-la aqui. E eu queria que você começasse se apresentando, Amanda, porque tem algumas pessoas novas aqui que não te viram na outra live, né? Para a gente poder começar. Eu que agradeço o convite, né, mais uma vez. É um prazer estar aqui no seu espaço, né? Esse que eu sei que é um espaço tão cuidado, né, por você e tudo mais. Eu sou Amanda, sou psicóloga aqui de Campinas, né? Eu moro aqui em Campinas. E meu foco de atuação é em carreiras. Então, eu adoro esse mundo das carreiras. Hoje, pensando muito nessa carreira no mundo digital, né? Tem sido uma necessidade cada vez maior das pessoas virem para as redes sociais, se mostrarem os seus trabalhos. Então, eu acho que vai ser um bate-papo muito interessante, né? Com certeza. Então, para o pessoal entender, né? Quando eu pensei em conversar sobre a questão das redes sociais aqui, o que me motivou convidar a Amanda? Nós não nos conhecemos pessoalmente, nós nos conhecemos aqui pelas redes sociais. E a Amanda faz um trabalho muito bacana, né, nas redes sociais,
e sempre trazendo essa questão da necessidade dos profissionais hoje estarem por aqui nas redes sociais também. Então, eu vejo, Amanda, o quanto que você está à frente nessa questão das redes sociais, nessa questão do conteúdo. E é interessante quando a gente abre as nossas caixinhas de perguntas, o quanto que a gente percebe, né, que os nossos públicos já têm demandas bem específicas. Isso é muito legal de perceber, porque é uma coisa que a gente vai construindo aqui, que a gente fala muito da questão dos nichos, né? Então, eu fui percebendo que, na grande maioria das nossas caixinhas, as demandas foram muito específicas ao que a gente vem realizando aqui, mas que também todas elas são comum a todas as pessoas, né? Tanto as perguntas que os meus seguidores trouxeram, quanto os seus. Então, para quem não me conhece também, tem algumas pessoas novas aqui. Eu sou Renata Nunes, sou psicóloga, sou terapeuta sistêmica, trabalho com famílias, casais e adultos individualmente. E eu percebo muito aqui no consultório essa demanda da questão dos prejuízos em relação às redes sociais. Então, é muito comum as pessoas falarem assim, Renata, eu não consigo ler. Porque quando eu vejo, já passei muitas horas no Instagram. Nossa, eu e meu marido, a gente não tem mais tempo, porque a gente fica o tempo todo lá, né, navegando pelas redes. Como é que eu faço para lidar com isso? Ao mesmo tempo, eu não consigo ficar fora. E aí, Amanda, eu pensei em você, a primeira pessoa, assim, para a gente poder discutir sobre isso, porque eu sei que você está sempre por aqui, né? Produzindo muito conteúdo, orientando muito nós profissionais para encontrar esse equilíbrio. E eu já vi você fazendo alguns trabalhos, inclusive, sobre isso, assim, o equilíbrio, né? Se você está muito cansado, o que você pode fazer? Então, a gente vai estar conversando aqui sobre essa questão de qual tem sido o lugar das redes sociais nas nossas vidas hoje. E como é que a gente pode fazer para encontrar esse equilíbrio entre os benefícios e os prejuízos, para que a gente possa minimizar os prejuízos que as redes sociais trazem e fazer bom uso delas, já que não dá para a gente se ver mais fora das redes sociais, não é verdade, Amanda? Eu acho que isso que você está trazendo, né, a questão do equilíbrio, é extremamente, tem aparecido muito, assim, né? Eu acho que para você e para mim também. Eu gosto de pensar, assim, quando a gente parte pensando as redes sociais, 2 pontos, assim. Acho que hoje em dia a gente está em 2 posições ao mesmo tempo nas redes sociais. Então, ao mesmo tempo que a gente é usuário da rede social, a gente também é convidado cada dia mais, né, nesse mundo que a gente vive, a se mostrar no sentido do trabalho, né? Então, ao mesmo tempo que a gente é usuário, a gente consome um conteúdo aqui, né? A gente também é convidado a produzir conteúdo, mostrar o nosso trabalho, mostrar quem a gente é. A contribuir, então, né, Amanda? Isso, ser útil, né, com aquilo que a gente faz como trabalho, então contribuir, distribuir a nossa mensagem aqui. Então, acho que hoje a gente tem, a gente ocupa 2 lugares, né, ao mesmo tempo que a gente consome e a gente também é convidado cada dia mais a produzir, a estar aqui e tudo mais. Ontem até, e aí isso tem gerado, eu sinto assim, né, uma angústia muito grande das pessoas, porque até então, enquanto a gente estava na posição de usuário, eu vejo uma posição mais passiva, né? Então a gente só consumindo ali o conteúdo e tudo mais. Isso gera, sim, eu acho que isso tem gerado muita angústia nas pessoas. Então, assim, que tempo é esse que eu estou passando nas redes sociais? Acho que começa acho que a pandemia também trouxe muito isso, porque fez com que a gente se isolasse, né? Ficasse em casa e tal. Então, acho que as pessoas acabaram indo muito mais ainda para as redes sociais. Por outro lado, eu também vejo uma angústia, eu tenho sentido isso, uma angústia muito grande das pessoas, nos trabalhos que eu faço de carreira e tudo mais, das pessoas angustiadas com essa necessidade de estar nas redes sociais também produzindo conteúdo. Então, assim, que lugar, né, as redes sociais vêm ocupando, tanto para a nossa posição de usuário, quanto para a nossa posição aí de produtor de conteúdo, de mostrando o nosso trabalho. Então, eu acho que isso tem gerado, eu tenho percebido bastante desconforto. Ontem, inclusive, eu até abri uma caixinha, uma enquete no Instagram, perguntando para as pessoas qual era a dificuldade, né? E a grande maioria das pessoas
clicaram lá na produção de conteúdo. Então, o quanto isso também tem angustiado muitas pessoas. Então, que lugar é esse, né? Para que as redes sociais, né, estão aqui? Eu acho que também a gente até, né, conversou um pouco sobre a questão do documentário. Eu acho que o dilema das redes sociais também trouxe outras reflexões, né, desse lugar que as redes sociais vêm ocupando na nossa vida. Então, eu acho que é importante a gente partir, assim, né, pensando um pouco desses dois lugares, né? Eu vejo, Amanda, muito assim, né? Você falou desses dois lugares que muitos de nós, profissionais da saúde, profissionais liberais, estamos, né? Às vezes a gente eu vejo que em alguns momentos eu entro numa fase muito mais de produzir o conteúdo do que consumir, até para encontrar esse equilíbrio, porque o consumir conteúdo me deixa mais na possibilidade de selecionar. Então tem um lado também de que exige muito da gente. Mas vamos pensar um pouquinho, assim, como ponto de partida, nessa questão das pessoas que estão aqui muito para consumir conteúdo, né? Porque as minhas caixinhas foram muito em função disso, assim, para depois a gente partir para essa outra questão que você trouxe, que eu acho extremamente importante. Eu vejo muito essa queixa das pessoas, assim, eu estou viciada. Uma queixa que eu percebi muito, Amanda, que eu queria te ouvir sobre isso, as pessoas falando muito dessa queixa, assim, do quanto que elas se incomodam, porque elas estão sempre se comparando com o outro. Então, o casamento do outro sempre parece mais feliz, o outro parece estar sempre bem resolvido, o quanto que isso angustia as pessoas. Como é que você vê isso, Amanda? Eu tenho observado isso, inclusive nos atendimentos em psicoterapia, as pessoas trazendo muito, né? Assim como aparece para você, essa questão da angústia muito relacionada a essa comparação, né? Então, é o casamento do outro, é a vida do outro que é muito perfeita, muito linda, né? Sem problemas e tudo mais. Então, assim, que critérios são esses de comparação? Né? Porque eu gosto de pensar, e eu sempre trago isso, que a gente nunca pode esquecer que a rede social é um retrato, é um recorte da nossa vida, né? É uma parte, a gente faz, sei lá, um monte de coisa ao longo do dia. Uma parte que a gente apresenta ali é só, às vezes, uma porcentagem, são 15 segundos de stories, né? Ou um post que é colocado ali. Então, assim, bem selecionado, né, isso, Amanda? escolhido a dedo, né? Então, assim, o cenário ideal, o filtro ideal, né? Assim, e assim, eu não acho que isso, eu acho importante a gente falar assim, eu não acho que isso é ruim, que, enfim, eu acho que sim, existe um motivo para as pessoas selecionarem, né? A gente nunca pode esquecer que a gente está numa rede social, é uma rede de relacionamentos, então as pessoas estão aqui para se relacionarem, né? Então, assim, mas o quanto isso tem gerado muitas comparações, né? Eu recebo mensagens, enfim, de pessoas que se comparam, que dizem a vida do outro, o que o outro está fazendo, eu não estou fazendo, como é que eu me sinto mal, como eu me sinto mal com isso, né? Até no sentido de quanto isso gera uma fantasia nas pessoas da vida do outro, né? E aí se colocam muitas vezes numa posição bem inferior, né? Eu acho muito legal quando você coloca essa questão do recorte, né? Porque assim, eu seleciono o que eu vou mostrar aqui. E existe uma questão de privacidade, então eu escolho o que eu quero manter privativo. Eu não preciso vir aqui e mostrar todas as minhas mazelas. Agora tem uma coisa que eu sempre bato na tecla, assim, independente se são nas redes sociais ou fora, o olhar é para dentro, né? Então eu preciso me comparar comigo mesmo, quem eu era lá atrás, quem eu me tornei. Porque cada vez que eu olho para o lado, que eu olho para fora, o meu processo paralisa. E aqui nas redes sociais não é para ser diferente. Então eu preciso ser muito seletivo com qual conteúdo eu vou consumir, se está me fazendo mal, por que eu continuo acessando esse conteúdo aqui? Porque as pessoas que estão se sentindo incomodadas nessa questão da comparação, elas já fazem isso fora das redes sociais. Elas já têm esse olhar para fora. Então, o que o outro vai pensar, se o outro vai aprovar, o que o outro está fazendo. Eu brinco muito isso, assim, que é como se, quando eu olho para fora, eu congelo. É como se viesse uma varinha e eu fico congelada. Eu paro de crescer porque eu tiro o foco de onde eu realmente quero chegar e desvio.
Então, nas redes sociais, eu também preciso estar atento a isso e, inclusive, selecionar. Porque eu fico pensando, Amanda, nessa outra fala que as pessoas trouxeram muito, assim. O vício, a quantidade de horas, né? Achei super engraçado. Uma seguidora falou, já queimei panelas, já o marido está sempre reclamando. Então, assim, eu fiquei pensando nessa questão da seleção, né? Das escolhas. Então, sempre, qualquer coisa que eu fizer, eu escolho perder e escolho ganhar. Então, de repente, eu começo a seguir todo mundo, porque é muito legal. Mas eu estou escolhendo perder algumas coisas muito importantes da minha vida. E se houver uma seleção? Porque, pensando no dilema das redes, eu vi algumas pessoas tendo algumas posturas extremistas. E aí foi nesse momento que eu falei, gente, eu preciso da Amanda para a gente fazer isso juntas, assim. Porque eu vejo que a questão não é sair das redes, é encontrar um ponto de equilíbrio. Como é que você vê essa questão da seletividade, das escolhas, Amanda, para chegar nesse equilíbrio, até pensando lá no dilema das redes? Eu fico pensando, né, assim, se a gente... Eu gosto sempre de fazer um paralelo, né, assim como você. As redes, a gente está aqui, é uma parte da nossa vida que reflete também muito de quem nós somos fora daqui. Então, assim, a importância da seletividade, a gente também não dá conta de conviver com todo mundo, de assistir tudo, de se atualizar o tempo inteiro, a gente faz seleção. Então, assim, quem são as pessoas que a gente quer acompanhar que de fato nos agradam, né? Eu vejo muitas pessoas falando, acompanhe fulano, não gosto do que o fulano faz, não gosto. Não estou dizendo que a gente tem que... E aí vai até um pouco para a bolha lá do dilema das redes, mas assim, a gente tem que selecionar as pessoas que a gente... Que tem alguma coisa que a gente sente que acrescenta, independente se pensa exatamente como a gente ou não, né? Então, assim, qual a sensação que eu tenho quando eu vejo uma colega de profissão se desenvolvendo e tudo mais? Qual a sensação que eu tenho quando eu vejo um amigo viajando? Então, assim, e filtrando isso, eu acho que eu gosto de pensar muito assim nessas sensações. O que a gente sente quando a gente está vendo uma pessoa, olha, Amanda, eu não me sinto bem. Então, opa, acho que a gente tem algumas opções, né? Repensar isso. Por que dessa sensação? E também porque se manter ali, né, nesse movimento de sofrimento. Eu vejo muitas pessoas, assim, tão desconfortáveis, acompanhando determinadas pessoas, determinados conteúdos, mas se mantém ali, nesse sofrimento e tudo mais, né? Então, eu acho que é importante a gente ir filtrando e selecionando o que de fato faz sentido pra gente. É óbvio que daí a gente tem que também tomar algum cuidado, porque eu acho que o dilema das redes trouxe muito isso, o que para mim, eu depois fiquei até me questionando e conversei com algumas pessoas que eu achei interessante, porque ele fala muito dessa questão da bolha, e em um momento eu senti que o dilema das redes também era uma bolha para fora, porque só se falava sobre isso. Aí eu falei, opa, eles estão falando justamente de uma bolha e isso está acontecendo aqui fora, né? Então, assim, como a gente também vai entrando no mundo das redes sociais e muitas vezes se fechando naquele mundo, né? Então, a importância de ter esse equilíbrio no sentido, o que isso está gerando em mim, que sensações são essas, que bolha é essa também que eu estou vivendo, né? Convivendo ali sempre com aquelas pessoas que pensam exatamente a mesma coisa que a gente e tudo mais, né? Então, eu tô até vendo a Letícia aqui e eu dizendo sobre uma limpa, né? E aí eu acho que dá até pra gente pensar nisso. Eu acho que tem algumas pessoas vindo com esse movimento de limpar um pouco esses seguidores, né? Então, que pessoas são essas que de fato eu quero acompanhar, que eu quero ver o conteúdo ali? Né? Eu sigo essas pessoas porque eu quero, porque tenho interesse, ou porque muitas vezes me sinto obrigada, né? As pessoas às vezes têm essa sensação de que preciso seguir fulano, ciclano e tudo mais. Então, assim, eu acho que é importante que a nossa saúde mental, a gente precisa se atentar, né? Cuidar dela. E nas redes sociais não é diferente, né? A gente falou aqui do dilema das redes, tem algumas pessoas que talvez nem saibam o que a gente está falando, né? O Dilema das Redes é um documentário muito interessante que está no Netflix, que eu acho que vale muito a pena assistir, né? Mas com esse olhar reflexivo, porque tem algumas questões para a gente estar repensando. Isso, né? Extremamente importante, Agora, quando você fala dessa questão da bolha, eu fiquei pensando, Amanda, no quanto que
algumas pessoas, elas usam as redes sociais como anestésicos. Então, assim, eu tô tão angustiada, eu tô com uma sensação de débito comigo, eu não tô conseguindo deslanchar na minha carreira, meu casamento não tá bom, eu tô muito angustiada. E aí eu vou lá para as redes sociais e me anestesio. Um dia, uma tarde, ok, né? É a mesma coisa de ir lá e assistir uma série bem leve, que não me faz pensar. É saudável, assim, vou me dar um dia de folga de analisar meus sentimentos. Mas se isso virar hábito, é como se eu tivesse todos os dias me desconectando de mim mesmo. E aí o prejuízo passa a ser significativo. Eu vejo muito essa questão dos casais, por exemplo, né? Eu atendo muitos casais aqui e algumas vezes na sessão de casal a gente precisa construir alguns acordos, algumas negociações, inclusive em relação ao uso do celular durante a noite, por exemplo. Então, às vezes eles negociam assim, 9 horas da noite nós vamos desligar. E alguns falam, mas como, né? Como que eu vou ficar sem acessar? Porque vira essa questão de anestésico mesmo, assim. Não está bom, a gente se anestesia porque a gente não tem que sentir, a gente não tem que enfrentar nada. Então, a gente precisa ampliar esse olhar, né? Porque se eu estou me tornando refém, tem alguma coisa errada aí, eu preciso estar repensando isso. Eu acho que é isso que você está dizendo, né? Eu acho que esse é um fator extremamente importante para a gente pensar. O quanto as redes sociais vêm cumprindo, entrando muito nesse momento da tristeza e da felicidade, inclusive, né? Então, eu tô triste, eu tô ali rodando, né? Assim, vendo o que está acontecendo. Eu tô feliz, eu tô mostrando muitas vezes, né? Então, assim, como encontrar esse lugar, assim, das redes, né? Muitas pessoas, eu acho que as pessoas colocaram na caixinha, né? Que se sentem reféns, se sentem viciadas nas redes sociais. Então, que papel é esse justamente de, às vezes até de mascarar, né? De não fazer contato com algumas emoções, com alguns sentimentos, que nem sempre são fáceis mesmo, né? Mas que são humanos, né? Então, assim, a gente... a sensação que eu tenho, às vezes eu fico observando, né, as pessoas, então... a todo momento, né, com o celular na mão, não se dão nem a oportunidade de ter uma sensação ou outra, né? Eu acho que para o adulto, isso que você está falando, eu acho que é extremamente relevante, mas também para as crianças, né? Então, cadê aquele tédio, né? O ócio criativo, enfim, né? Existem até estudos com relação a isso. Muitas vezes esse ócio está sendo, né, ocupado e Eu vejo muito essa questão das famílias, né? Eu atendo as famílias aqui, e aí a gente sempre propõe assim, olha, vocês vão fazer um programa por semana, né? Para ficar vocês juntos, e a gente sempre tem que deixar isso claro, sem celular no ambiente. Então vocês vão sair para um restaurante para jantar sem celular. As crianças, os pré-adolescentes, é não como se sabem nem o faltasse que o ar, fazer, né? né? E aí a gente vai construindo isso, mas eles falam, mas a gente vai fazer o quê? A gente tem algumas famílias que desaprenderam a conversar. E aí entra na questão dos pais, né? Porque tudo que nós pais fazemos, eles funcionam como espelho. As nossas atitudes refletem como um espelho para os nossos filhos. Então, se eu estabeleço o limite de que eu coloco muito isso para os casais, para as famílias, assim, criarem algumas estratégias. Na mesa das refeições não se usa celular. Nesses programas de família que são previamente negociados, ninguém usa o celular, mas aí às vezes o pai está lá, né? Então, essa questão da gente escolher qual é o lugar, porque a escolha é nossa. Porque se a gente for pensar, né, Amanda, assim, você consegue imaginar hoje a gente viver sem essas redes sociais? Eu não consigo, assim, imaginar, né? Eu entendo que existem todas essas questões, eu acho que o importante, eu acho que é até interessante o quanto tudo isso nos convida a pensar, a falar sobre o comportamento mesmo, né? Então, assim, mas eu não consigo imaginar, eu acho que as redes sociais, a internet, se trouxe tantos benefícios, assim, né? Acesso a muitas coisas, muitas facilidades. Então, eu acho que o ganho foi muito grande. E eu acho que cabe a nós, como indivíduos, né, seres humanos, pensarmos o que a gente faz com isso, né? Que relação a gente estabelece com as redes sociais. Porque eu entendo que, assim, se não fossem as redes sociais, seriam outras coisas,
né? Então, como muita gente tem falado do vício, né, nas redes sociais, existem outros vícios. Então, assim, que lugar é esse, né? Como é que a gente tem internalizado esse espaço, né? Esse sentido das redes sociais na nossa vida, nas relações que a gente estabelece. Eu fico pensando, né, nos ganhos que a gente tem com relação à profissão, à carreira, às relações. Então, a facilidade que a gente tem, o contato, olha o tanto de... É isso, se a gente não tivesse as redes sociais, possivelmente nós não nos conheceríamos. Então, assim, eu conheço tanta gente pelo Instagram, né, tantos trabalhos bacanas. Então, eu acho que, assim, é mais uma questão da gente... É muito novo para muita gente. Então, para a gente pensar como ajustar isso na nossa vida. Eu acho que a gente precisa, sim, criar estratégias como essas, por exemplo, né? Então, momento sem, tirar o celular do ambiente e tudo mais. Eu acho que é extremamente importante. Às vezes tem que criar, porque eu vejo as pessoas muito ligadas, assim, como se o celular fizesse parte, né? Então, se propor, assim, uma tarde, domingo, eu vou guardar o celular na gaveta, no silencioso, né? Mas eu estou produzindo conteúdo. Não precisa, né? Vai ficar tudo bem. Então, assim, eu vou dar uma sumida lá uma noite de sábado, mas é uma sumida mesmo, assim, eu vou guardá-lo. Uma escolha, né? É uma escolha, né? Assim, de realmente assim, não acessar, porque a gente vai encontrando o equilíbrio dessa forma, né? E aí eu fico pensando nisso que você trabalha muito, que eu acho que vale uma live depois, a gente pensar nessa questão dos profissionais, né, Amanda? Como que é tudo muito novo pra gente. Eu, há 3 anos atrás, eu nunca tive nenhuma rede social, nada, Facebook, nunca. E aí uma amiga muito querida me obrigou e falou, você vai ter que ter, você vive em que mundo? E aí eu vim e fui. Eu não sei fazer mais ou menos, né? Então vão. Mas eu fico pensando assim, como é que pra gente também, né? Para os profissionais liberais, como é que tem sido importante? E de alguma maneira, como que a gente consegue também contribuir? Né? A gente recebe muitas coisas boas, mas assim, o que me motiva muito a estar aqui é nessa questão de fazer diferença, né? Porque a gente contribui de alguma maneira, assim. São muitos retornos que a gente recebe diariamente, assim. As pessoas me falam muito assim, Renata, eu já fico esperando a mensagem que você coloca de manhã. Nossa, agora mesmo eu recebi lá do autocuidado, tem algumas pessoas que me mandam todos os dias pelo direct o autocuidado. Muitos perfis são privados, eu não tinha pensado no meu autocuidado ainda, tinha esquecido, eu saí do consultório, tô lá esperando a hora da live e ela mandou. Ela falou, Renata, se não fosse você, se não fosse essa questão do autocuidado, eu não estaria fazendo tudo que eu estou fazendo. Todos os dias ela manda. Olha a importância disso, né? É a rede social, né? O contato aqui que permitiu tudo isso. Pensar no bem-estar de uma pessoa, pensar no desenvolvimento de uma pessoa. Por isso que quando me questionam assim, mas como é que você se sente? Como é que você acha que, né, viveria sem? É claro que eu viveria sem, se não existisse, né? Eu viveria sem, né? Mas hoje quando eu penso nos ganhos que a gente tem, né, no quanto a gente se desenvolveu como indivíduo, quanto sim apareceram outras questões e a gente está aqui para olhar para isso, para pensar sobre isso, né? Então, assim, eu acho que a gente vai evoluindo e outras questões vão aparecendo, como essa que você está dizendo. Então, hoje eu percebo as pessoas muito angustiadas com produção de conteúdo, né? Então, assim, eu acho que são etapas, né, que a gente vai avançando naturalmente e questões vão surgindo e tudo mais, né? Essa questão que a Letícia está colocando aqui, né? Eu tinha muito medo de usar as redes como psicóloga. Hoje eu já percebi que podemos fazer alguma diferença. Então, essa questão de nós, psicólogos, estarmos aqui nas redes sociais era uma coisa assim... Até o ano passado, assim, havia uma crítica gigante, assim. Né? Volta e meia alguém chegava trazendo alguns comentários, falava, Renata, estão falando demais de você. Porque é uma coisa muito nova, né? E aí você trabalha muito assim, qual que é o meu objetivo? Então, uma coisa que eu sempre fiz foi assim, lembrar, para que eu estou aqui? Pronto. O que o outro vai pensar, né? Se vai agradar ou não. Esse não é meu foco. E a gente vai familiarizando, né? Porque é uma situação nova para as pessoas lá fora também, para os nossos colegas, vai ter o julgamento. E é isso que a Letícia colocou, a gente vai percebendo que a gente pode fazer alguma diferença,
E isso vai motivando, né? Uhum. Mas eu acho que a gente vai precisar conversar isso depois, sobre essa questão dos profissionais. Eu acho que dos profissionais fica para a próxima, né? Assim, para a gente falar mais, porque também tem muitas questões, né? Eu acho que a gente podia abrir, Amanda. Tem alguma coisa que você queria colocar aqui antes da gente abrir para mais perguntas, para as perguntas? Tem alguma coisa importante que você quer trazer? Eu acho que assim, né? Recentemente até participei de uma outra live falando aí um pouco mais focada, né, no documentário. E aí me perguntaram, né? Eu estava com outros médicos e tal, e me perguntaram dos limites, né? Que limites seriam esses para as redes sociais, né? Para o consumo, e aí pensando mais como usuário mesmo, né? Para os acessos. E eu fiquei pensando bastante a respeito disso, e eu acho que, assim como para muitas coisas na nossa vida, a importância da gente olhar para a gente, no sentido assim, de se autoavaliar. Como é que a gente vem se sentindo diante disso? Então, assim, como é que tá esse consumo? Como é que que eu tô deixando de fazer? Eu acho que isso é extremamente importante, assim. Como é que tá a minha vida? O que eu tô deixando de fazer? Que tô ficando nas redes sociais? Ou as pessoas também, eu acho que isso é um indicativo extremamente importante. O que as pessoas estão dizendo? Fulano, você está ficando muito no celular. Fulano, sai do celular. Então, assim, como é que as pessoas estão enxergando isso? A gente ficar atento a esses limites, essas avaliações. Hoje eu entendo que a gente faz muita coisa no celular, né? Então a gente está com o celular nas mãos o tempo inteiro. Então a gente acorda, que é o despertador do celular, né? Assim, que nos acorda, que indica a hora da live, que nos indica tudo, né? Aplicativo para tudo e tudo mais. Mas assim, o quanto a gente precisa ficar atento, olhando, se percebendo mesmo, que coisas eu estou deixando de fazer, que relações eu estou deixando, né? Que conversas são essas que eu estou deixando de ter, que almoços são esses que eu estou deixando, né? De conviver, de compartilhar com a minha família. Então, eu acho que o limite é algo muito particular de cada um. Então, cada pessoa precisa minimamente ter essa avaliação, né? Olhar para a sua saúde física, emocional e entender que impactos são esses, assim. Sempre tendo como referência também, assim, por que eu tô aqui nas redes sociais? O que eu tô consumindo? Que foco é esse? Que necessidade é essa minha no momento, né? De estar aqui. Então, acho que são alguns pontos importantes para a gente conseguindo fazer essa análise, né? Do limite, do que fica, do que não fica, do que a gente vai excluir. Né? E aí, Amanda, entra muito numa questão que eu bato sempre nessa tecla aqui, que é a questão de viver com consciência. Uhum. Então, essa autoconsciência, né? Do que eu estou sentindo, quais prejuízos, do que eu estou me distanciando na vida real enquanto eu passo horas aqui. Tudo isso que você colocou, eu só vou conseguir ter acesso se eu estiver tendo autoconsciência. Se eu estiver conectada comigo mesmo. Porque eu vejo, às vezes, as pessoas querendo muito uma receita, né? Como se fosse uma fórmula mágica. Porque viver com consciência, às vezes, é chato, exige, né, olhar para dentro de mim e avaliar, gente, eu estou fragilizada. Quando eu estou fragilizada, não vale a pena seguir Instagram de loja nenhuma. Porque eu vou inventar coisas para eu comprar. Nossa, hoje eu tô de TPM, não é um bom dia para eu ficar lá acompanhando receitas. Porque senão começa lá a procurar receitas de doces. Com fome. O estrago vai ser, né? Ou com fome. Então, assim, o tempo todo é essa autoconsciência. Isso é difícil, né? Isso a gente vai adquirindo, principalmente quando a gente está terapeutizado. Mas, se eu não vivo com consciência, eu entro na sobrevivência. Eu como, durmo e trabalho e faço o que a maioria faz. Então, eu não consigo avaliar. Então, isso que você colocou é extremamente importante. Esse limite, que é muito peculiar e que eu só vou conseguir construir quando eu tiver consciência dos meus sentimentos, né? Do que me fragiliza, olhar para dentro. Eu acho que a gente precisa bater nessa tecla o tempo todo, assim, né? Eu vejo as caixinhas de perguntas, eu sempre volto nisso. O olhar é para dentro, não é para fora. Então, se eu me sinto refém, eu olho para dentro e avalio. Eu estou querendo fugir de quê? O que está desconfortável? Está funcionando como anestésico? Né? Isso que você colocou no início. Está me causando mal-estar? Para que eu possa escolher, porque nós somos adultos. Né? Somos nós que escolhemos. A partir do momento que eu estou refém,
tem alguma coisa errada aí. E só a gente vai conseguir fazer essa avaliação, né? Então, assim, Exatamente. é muito difícil a gente pensar, não tem uma regra, né? Isso, qual é o limite, né? O limite você precisa identificar, que limite é esse, né? Assim, não existe tantas horas, faz isso, Uma faz receita, aquilo. né? Isso, não existe uma receita. É claro, a gente pode pensar, assim, em algumas estratégias. Então, estamos com as pessoas aqui, a gente pode deixar, né, o celular de lado, fazer troca, né? Assim, conversar e tudo mais. Existem essas estratégias, mas para cada um existe o seu próprio limite, né? Então, e a gente viveu até aqui sem, né? Então, eu acho que isso também a gente nunca pode esquecer, né? Eu preciso disso, preciso daquilo. Eu até comentei esses dias. Eu falei, a minha mãe, quantos anos trabalhou a vida inteira acordando com um despertador, com um radinho relógio lá, né? Então, assim, a gente viveu muito tempo sem essas ferramentas, né? Então, a gente não pode dizer que não existem outras possibilidades. E até pensando nos filhos, né? Porque os pais perguntam muito isso, assim. Quantas horas? Qual é o limite? E agora, as aulas online, os meninos são muito mais expostos às redes sociais do que a quantidade de horas que a gente permitia. Até isso é muito de cada família, né? Porque eu não posso colocar uma regra se eu, enquanto pai e mãe, não sigo essa regra. Então, se eu estabeleço que, assim, gente, não é para comer com celular, mas eu tô lá. E vai depender de cada idade, vai depender das atividades, vai depender do que eu ofereço para aquela criança. Então, vai entrar uma série de questões aí, né? Dá uma olhadinha nas perguntas. Tem uma questão de sugestão aqui, como sugestão para uma próxima live, pontuações acerca dos limites e possibilidades do mundo virtual frente à atuação do psicólogo. Adorei a ideia. Estou querendo a gente pensar numa live, Amanda, para a gente conversar sobre essa questão de como é que nós, profissionais da saúde, profissionais liberais, né, os advogados, dentistas, médicos, como é que a gente vai lidar com isso aqui, né? Essa questão que é muito o seu trabalho, assim, mas a gente vai planejar uma coisa bem bacana, né? Vamos abrir para as perguntas, Amanda? Vamos. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão que vocês quiserem colocar, mandem, né? Pra gente. A gente abordou as caixinhas de um modo geral, mas quem quiser trazer alguma pergunta específica... Enquanto vamos ver se as pessoas vão mandando. Eu queria complementar uma coisa, né? Que mandaram para mim, dizendo se as redes sociais continuarão como uma tendência, né? As lives e tudo mais, né? Os stories. E sim, eu acredito que sim, que isso vai continuar para a nossa vida, né? Até hoje eu vi uma notícia de que o Instagram vai começar a monetizar o IGTV. Então, assim como no YouTube, né? As pessoas têm lá, assistem, recebem. Então, isso vai acontecer também. Eu acho que é uma tendência super grande a questão dos vídeos e tudo mais. Então, um motivo a mais para a gente entendendo, né? Que lugar é esse, né? Que as redes sociais estão ocupando e vão continuar ocupando ainda mais na nossa vida, né? Com certeza. A questão é muito o equilíbrio, né, Amanda? Então, não é essa questão de 8 e 80, né? Porque às vezes a gente vive de extremos, assim. Então, é encontrar o equilíbrio, porque a saúde vai estar sempre no equilíbrio, né? O home office favoreceu esse maior tempo nas redes sociais. Eu acho que ficou prejudicial. Eu vejo o home office muito como uma sobrecarga para as pessoas, Amanda, principalmente aquelas que têm filhos, né? Que tem que organizar a vida familiar, porque tem uma sobrecarga. Então, eu tenho muitas clientes que estão vivendo essa questão do home office, mas enquanto elas trabalham, elas supervisionam a aula online dos filhos, elas organizam a casa. Então, assim, foi mais uma função, e aí tem um excesso de trabalho. Então, eu trabalho muito com elas, assim, porque eu vejo algumas, assim, estão trabalhando 10 horas por dia. Eu ia falar isso agora. Eu acho que o home office... Por que 10 horas por dia? Então, assim, não tem horário para acabar, não tem horário para almoço, e aí eu chamo a atenção e falo, não, para. Porque muitos estão nas empresas, e para a empresa é importante, é ótimo, produza. E aí a pessoa vai, né, e ela se perde. Eu falo, não, o horário de almoço é o mesmo, a hora de parar é a mesma. Né? Então, assim, a importância de se arrumar para ir para o home office, trocar roupa, se maquiar, para que você entenda que aquele é horário de trabalho. Saiu do horário de trabalho, né?
muda o ambiente, porque eu concordo com a Karen, assim, tem tido uma série de prejuízos. Você tem visto isso também? Eu tenho. Eu acho que assim, o trabalho ele entrou de uma forma meio que avassaladora, assim, né, na nossa vida de casa, né, na nossa casa. Então, assim, muitas pessoas por falta de escolha mesmo, né? Foi uma necessidade, aconteceu e tudo mais. Então, isso tomou conta, né? Sem um planejamento, sem um equilíbrio, sem uma organização. E eu sinto também, eu tenho visto muitas pessoas que acabaram meio que se perdendo nesses limites, né? E aí entre os limites também, entre o que é trabalho, o que é casa, que hora é essa, né? Para organizar. E eu acho que isso precisa ser olhado para evitar um adoecimento mesmo, né? Acaba que... Uhum. Tem uma outra pergunta aqui. A Tatiana está colocando aqui, né, a questão das crianças. Quantas horas é aconselhável uma criança de 7 anos ver vídeos no YouTube? Eu sempre fico receosa de colocar receitas, de colocar regras, né, em termos de horas. 30 minutos por dia, 1 hora por dia. Porque eu acho que depende da rotina da criança, da dinâmica familiar. Porque para as crianças menores, as redes sociais elas funcionam como um bico mesmo, né? Então, assim, eu estou super atarefada, eu preciso trabalhar, eu estou no home office, assiste a galinha pintadinha aí, né? Fica quietinha. E às vezes não dá para poder cair em cima dessa mãe em função disso. Mas uma coisa que eu sempre penso, assim, em termos de filhos, precisa de limite, né? Então, eu sempre usei com os meus filhos essa questão, assim, de durante a semana a gente negocia. Então, talvez nessa idade seria 30 minutos a 1 hora por dia. No final de semana a gente aumenta para 2 horas. Né? Hoje os meus filhos são adolescentes, já têm 15, 17 anos, e ainda assim existem regras, né? Existe o limite de horas. Semana passada, o meu de 15 anos, eu permito que ele jogue 4 horas no final de semana. É o limite dele. E aí ele negociando com os colegas que não podia demorar para começar a jogar, porque senão, se desse a hora, eu ia chegar lá muito brava. Porque eu confiro, né? Mas é negociado. Então a gente negocia. Hoje ele joga essa quantidade de horas, que a meu ver ainda é muito, né? Mas é a programação que ele tem nesse momento, é a diversão do final de semana, espera a semana inteira para chegar o sábado à noite Por e essas jogar. 4 horas. Né? Então, assim, é aquela ida ao shopping, a ida ao cinema virou isso, né? Mas existe uma regra, até para que ele se organize, que ele se direcione. Mas às vezes tem aula online o dia inteiro durante a semana. Aquele dia não tem acesso a nada. Durante a semana não joga, porque está em ritmo. Então, assim, entraram as férias, a gente senta no primeiro dia de férias e a gente constrói uma negociação juntos. Então, eles escolhem, né? Eu falo de tantas a tantas horas, qual o horário. Porque a gente, enquanto pai e mãe, a gente precisa direcionar e deixar claro de que a gente vai negociar, mas é a gente que está no comando. Então, acho que mais do que a quantidade de horas, é a importância disso. E uma coisa, Amanda, nessa questão de família, eu preciso sustentar aquilo que eu falo. Porque não adianta colocar uma regra e esquecer. Hoje e amanhã outra, né? E pronto. Não. Porque filhos precisam ser supervisionados. Inclusive, na adolescência tem que supervisionar. Né? Eu acho que você falou essa questão do limite com os filhos, né? E a gente estava falando disso, né? Como é que a gente pode pensar um adulto identificando os seus próprios limites, né? Se ele não aprendeu isso lá atrás também, né? Então a dificuldade, como é que ele vai identificar a necessidade de ter um limite para as coisas se ele não viveu com essa organização minimamente, né? Então eu acho que isso é extremamente importante para as crianças e para os adolescentes. Tem uma pergunta aqui que passou, colocando que as redes sociais elas não são ruins, mas quando vira uma chupeta. Aí eu fico pensando que a chupeta ela não é de todo ruim. Né? Eu até acompanho uma psicóloga que fez um curso comigo, de Santa Maria, e ela trabalha muito com bebês. E essa semana ela estava falando, é a Cristina, depois eu vou colocar o Instagram dela para vocês verem. Ela é psicanalista nessa coisa de bebês, recém-nascidos. E ela estava falando da chupeta, que às vezes a chupeta ela é importante para a mãe poder dar um respiro, para a saúde mental da mãe. Então essa questão assim de que às vezes as redes sociais para as crianças, a galinha pintadinha, é para a mãe poder tomar um banho, é para a mãe poder lanchar
Olha a 20 importância minutos. disso até para a relação mãe e filho, né? E a criança, né, Pra consegue, depois a qualidade mãe disso. chega lá mais disponível. Então, tudo é o equilíbrio. Mas eu não posso deixar uma criança de 4 anos de idade 2 horas assistindo os desenhos. Não, isso não é adequado. Mas um tempo para eu ter uma pausa. Então, é o equilíbrio, né? Porque eu acho que essa criança Pensado, também né? ela não é de toda ruim, não. Ela traz uma sanidade para essa mãe, Claro, claro. né? Mais alguma Enfim, pergunta, gente, que né? vocês queriam colocar? Para a gente aproveitar a Amanda aqui. Sempre bom, né? Olha lá. Ótimo, né? A Juliane colocou essa importância, exatamente porque a gente começa a ficar muito em função dos filhos, muito disponível para os filhos. E aí a gente começa a adoecer. Então, mãe também é gente, né? As negociações começam quando? Depende muito do perfil da criança, né? Aquelas crianças que são mais difíceis de serem mandadas, a gente começa com as negociações desde muito cedo. Então, eu adoro essa questão de negociar. Eu acho que estimula a autonomia, né? Dá essa liberdade para a criança, deixa a criança mais segura. Então, desde 3 anos de idade, o vestidinho. Você tem 3 vestidos para você escolher. Processo Qual de você vai escolha, né? escolher dentre esses, né? Eu sempre usei isso com o meu, assim. Você tem que ler 30 minutos por dia. Qual hora que você vai querer ler? Você tem que tomar banho. Você pode tomar banho. Eu lembro que eles assistiam muito desenho, de 30 em 30 minutos mudava o desenho. Eu chegava lá e falava, olha, você tem que tomar banho até terminar o desenho. Você vai escolher que horas, no primeiro, no segundo ou no terceiro intervalo. Então, dá a liberdade de escolha, a gente chama isso de ilusão de alternativas. Eu dou a liberdade de escolha para ele tem a ilusão de que é ele que está no comando, mas a palavra final é minha, né? Então, isso é muito importante. Você conseguiu ler essa última pergunta aí? Eu acho que ela perguntou se alguma exposição nossa nos prejudicou, enfim, com algum paciente, cliente, estarmos aqui. Eu acho que é nesse sentido. Eu nunca vivenciei isso, assim, muito pelo contrário. Eu acho que às vezes o que acontece nas redes sociais até dispara reflexões importantes, né, para discussões, enfim. Então eu nunca vivenciei nenhuma situação em que eu me questionasse, enfim, da minha postura, das minhas ideias. Eu nunca tive isso, assim, muito pelo contrário. Eu fico pensando, assim, quando a gente fala da questão dos recortes das redes sociais, a gente não consegue ser muito diferente aqui nas redes sociais, né? Talvez alguém comece até com uma maquiagem assim mais elaborada, mas a gente não sustenta isso muito tempo. Eu lembro que eu abri uma caixinha uma vez perguntando, né, para as pessoas falarem como é que elas me viam, e eu fiquei assim, impressionada, assim, né? As pessoas falando que eu era brava, que eu era isso, que eu gostava de rotina, que eu era determinada, assim. 97% das coisas estavam certíssimas. É muito interessante então, assim, isso, né? Eu também nunca vivi desconforto. É interessante, assim, a gente está numa cidade muito menor que Campinas, né? A gente está em Montes Claros. Tem essa questão de você sair e as pessoas te conhecerem, né? Ontem eu cheguei à noite da caminhada e uma pessoa me mandou uma mensagem que tinha me visto, né? Que ela queria me cumprimentar, mas ela ficou sem graça. E eu acho super legal quando alguém vem cumprimentar e vem falar, olha, eu te conheço. Mas às vezes, no início, eu assustava muito, assim, porque as pessoas vêm me cumprimentar como se elas já tivessem uma certa conhecesse. intimidade. E eu nunca vi, porque eu conheço. A gente conversa muito com as pessoas por aqui, né? Mas a gente vai aprendendo também a lidar com isso. Eu também nunca tive desconforto, eu acho que é muito legal isso. Assim. Porque a gente se sente vinculada às pessoas que a gente segue, né? E mesmo com os clientes, né? Assim, nunca tive problema com relação a isso. Uma vez eu vi uma pessoa até falando, né? O que a gente não pode falar, a gente não vai colocar nas redes sociais e não vai, né? Então, assim, o que é da nossa intimidade não vai ser exposto aqui. Se é alguma coisa que alguém não pode ver, né? Então, independente de quem seja essa pessoa, né? Então, eu também nunca tive nenhuma questão, assim, muito pelo contrário. Conforto. E é muito bom, principalmente para nós psicólogos, né, Amanda, essa possibilidade de atender pessoas pelo mundo inteiro, assim. Eu adoro assim, atender gente, assim.
Eu falo para meus clientes, ai, deixa eu ver esse frio aí, me mostra esse carro. Eu vou lá na Alemanha, vou lá em Paris, vou lá. Vai lá longe, né? Isso é muito legal, né? Essa Eu acho que possibilidade. esse lugar, né, assim, que as redes sociais trouxeram para a gente com relação ao trabalho, né, eu acho que são extremamente importantes. Essa questão aqui, não sei se a gente vai conseguir responder. Como os casais, se na relação com os casais também entra a questão da negociação, de senha, né? A questão é que casamento é negociação o tempo inteiro, a gente negocia o tempo todo, né? Eu vejo a questão da senha um assunto muito delicado. Por isso que eu falei que talvez a gente nem consiga responder isso, porque a gente tem pouco tempo, né? Mas a minha opinião como terapeuta de casais depende do tempo de relação, do nível de maturidade do casal, do nível de intimidade do casal e da intenção dessa senha. Eu acredito muito assim. Eu entro para um casamento para me despir completamente, para me desnudar. Então, o outro vai conhecer todas as minhas mazelas, né, a minha parte boa. A senha do celular, a senha das redes sociais é só mais uma coisa, porque eu divido dinheiro, eu divido minhas feridas da infância, eu divido tudo. É só mais uma coisa, né? Hoje, por É só um exemplo, eu precisei detalhe, jogar lá. né? A senha do... Então, assim, hoje meu celular está com problema na hora de acessar o Instagram, né? Pelo meu aparelho, eu tive que usar do meu marido, ele não está aqui. Então, assim, eu ainda vim aqui e falei, se eu não soubesse a senha, eu ia passar um aperto, né? Então, assim, é uma coisa natural, mas, assim, existe uma intimidade que foi construída. Então, eu acho muito cuidado, assim, se for na relação de namoro, e é o início de namoro, não cabe, porque a intenção é vigiar, Isso. né? E a gente não está na relação para vigiar, a gente está na relação para crescer junto, para dar escolha para o outro, né? Ficar. Então, assim, a senha, ela é necessária, ela é natural quando existe maturidade e intimidade na relação. Né? Eu acho que a questão de negociar não é nem negociar a senha, é negociar o tempo de celular e o tempo de convivência. Mas tem que saber a hora, né? Amanda, então nós vamos fechar, né? Vamos despedir para a gente deixar essa live salva, para não acontecer o que aconteceu quando eu fiz a live com a Letícia, que o Instagram não salvou, mas a gente vai fazer outra depois. Depois tem que repetir, e eu queria né? também, tem que repetir. Eu acho que vai ser muito bacana, Amanda, a gente fazer uma live juntas. E eu queria muito que você, né, aceitasse esse convite para a gente poder trabalhar uma questão para os profissionais. Né? Porque eu vejo o quanto o seu trabalho é muito focado nisso e o quanto que a gente precisa disso, assim, dessa orientação, dessa coisa de produzir conteúdo. Acho que vai ser bem bacana, a gente pode programar depois aí, a gente está partilhando aqui. Vamos sim. Quero te agradecer pela sua disponibilidade, pela sua contribuição. Você fez muita diferença, acho que foi fantástico, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, um prazer sempre estar aqui. Né? Eu acho que esses bate-papos são sempre muito enriquecedores, né? Eu gosto muito dessa possibilidade da gente contribuir com as nossas ideias, escutar as ideias do outro, né? Absorver aquilo que faz sentido pra gente, agregar, né, na nossa bagagem, no nosso repertório. Então eu acho que é sempre muito rica essa experiência. Eu que agradeço a oportunidade. E vamos sim fazer a próxima. Vamos encontrar de novo. E agradecer a todo mundo que está aqui, né? Todas as quintas, às 20 horas, eu estou aqui trazendo um tema. Na semana que vem também vai ser um tema bem bacana, com uma convidada muito querida. Legal. E uma delícia ter vocês aqui. Muito obrigada e até a próxima quinta. Beijo, Amanda, gente. um beijo. Tchau, Tchau, gente. gente. Tchau, tchau.